Capítulo 238 Armistício. Lin Kai levou seus olhos para cima, mas os ignorou e rapidamente trouxe sua arma épica em um arco para decapitar os dois. Clang! Sua arma foi parada por um bastão de batalha, também uma arma épica. Senhor Lin Kai. Você não pode, disse uma mulher idosa, todavia, ela era bela, as rugas e o tempo não apagaram completamente sua beleza avassaladora, mas nesse momento seu rosto estava sério. Song Mei. Você Helm, Lin Kai não terminou de falar e acabou desmaiando, afinal ele havia queimado sua vitalidade para conseguir tamanha força. Um homem vestindo um manto branco apareceu ao lado dele e segurou seu corpo antes de cair. Mestre Wong. Por favor, disse ele. Hein? Mestre Wong. Então, no instante seguinte, o poderoso alquimista moveu suas mãos e 3 pérolas brancas apareceram e rapidamente foram em direção à boca de Lin Kai, Minpin e Zhongshen. Assim que elas tocaram suas línguas, se desfizeram em um rio de energia extremamente pura, ao mesmo tempo, grandes quantidades de medicina aparecerão, rapidamente restaurando o corpo dos homens. Enquanto isso, as outras pessoas rapidamente vieram e ficaram ao redor dos 3 homens deitados no chão. Lin Kai não vai deixar assim. Ele obviamente vai tentar matar os 2 novamente, disse um deles. Zengul. O que você acha? Song Mei falou para o homem que segurou Lin Kai. Nós todos somos importantes para o planeta. Mesmo a perda de um é motivo para alarde. Somos menos de 300 pessoas para um planeta de mais de trilhões de pessoas. Não podemos deixar que eles se matem, Zengul. O que você está propondo, Mestre Wong? Os ameaçar? Não é mesmo? Outra senhora falou. Hein? Isso mesmo, senhora do Anuen, Zengul. Eu concordo com ele. Precisamos de algo que coloque um freio em suas ações. Lembrem-se. Todos sabemos que somente a força pode fazer todos se dobrarem de joelhos, Song Mei. O que vocês acham, Zengul? Então rapidamente os 12 Supremos Senhores chegaram a um acordo. Eles interfeririam diretamente, com um simples ultimato. Se os 3 se engajarem em uma luta de vida ou morte novamente, os 3 clãs serão extintos do planeta. Um mês depois. Lin Kai estava sentado em uma cama espaçosa, em suas mãos havia um pedaço de papel, com várias assinaturas. Era o ultimato escrito e firmado entre os Supremos Senhores. Embaixo haviam vários selos, representando cada clã ou organização que havia firmado o acordo. Um deles se destacava, afinal era um grande selo branco, o qual exalava Qi mundial, mostrando que a força de quem usou o selo era algo fora da curva. Zengul, murmurou Lin Kai. Ele era forte, tanto que pôde lidar com Minpin e Zhongshen com alguma facilidade, mas contra Zengul ele morreria facilmente. No Supremo Continente Xiang havia uma das armas do poder, uma arma épica de 5 refinamentos. A arma do continente Xiang estava nas mãos de Zengul, patriarca da seita da arte da espada. Sua força sem igual em todo o Supremo Continente Xiang, de tal forma que ele poderia lutar tranquilamente contra 3 Supremos Senhores. Suas palavras eram leis. Lin Kai esmagou a folha em sua mão, jogou para o lado e levou suas mãos para sua cabeça. Eu vou matar todos vocês. Um por um. Eu vou, Lin Kai. Enquanto isso, Minpin e Zhongshen conversavam em uma sala, tomando uma xícara de chá. Ambos estavam completamente enfaixados, parecendo múmias, mas seus ferimentos não eram tão perigosos. No fim Lin Kai terminou pior que os 2 por ter queimado sua vitalidade. Com o ultimato de Zengul e mais 11 Supremos Senhores. Não poderemos agir, Minpin. Realmente. TSC. De qualquer forma, acredito que ele vai parar de atacar nossos 2 clãs. Além disso, ele está extremamente ferido ainda. Duvido que tente algo nos próximos 600 ou 700 anos, Zhongshen. Você deve ter razão. Bom? De qualquer forma,
temos que esperar, Minpin. Ambos conversavam sobre o futuro e os fatos anteriores. Nenhum deles ligava para a morte de Dongxia, na mente dos dois somente seus clãs e suas vidas importavam. Ela havia sido apenas uma peça de seu plano para matar Lin Kai, todavia eles a subestimaram e não imaginaram que mesmo gastando um tesouro explosivo, ela ainda salvaria seu amado. Todavia, apesar de eles não ligarem para a sua morte, eles ainda mantiveram ela em suas mentes, sua morte deixou um pensamento em seus corações. Até onde o amor nos levaria? O ápice do amor é a troca de uma vida pela outra. Qual é o sentido de amar e ser amado? 10 anos depois. Uma guerra havia eclodido entre o clã Lin e o clã Min e o clã Zhong. Ela perdurou por um bom tempo e foi nessa época que Lin Yang foi ferido e que Dei o tentou possuir. Foi nessa época que ele conhece Fang Guan. Tudo isso foi ocasionado pela morte de Dongxia. Ela era adorada no clã Lin. Lin Kai havia entrado em reclusão e fazia 8 anos que não via a luz do dia. A guerra foi arquitetada por Lin Mei e seus 2 irmãos. A primeira só queria ver o caos para assumir o clã, já seus 2 irmãos queriam vingança pela morte de sua mãe. O tempo passou e a guerra quase diária entre os 2 clãs trouxe o caos para toda a região da cidade Plumas Celestiais. Quando completou 50 anos de guerra e os 3 clãs já tinham minguado significativamente, as mesmas pessoas que havia acordado de impedir a destruição dos 3 Supremos Senhores, precisaram interferir novamente e obrigar um cessar-fogo. Senão, os 3 clãs deixariam de existir e isso seria uma enorme perda para todo o continente. Sendo assim, uma guerra que durou mais de 50 anos, foi parada em alguns dias pelo grupo. Zengul sempre era o líder da coalizão, que no fim era justo, afinal ele era o mais poderoso do continente. Dessa forma, Lin Mei e seus 2 irmãos foram obrigados a cessar fogo e anunciar um armistício. Autor: armistício é um acordo que suspende temporariamente as hostilidades entre os lados envolvidos numa luta, disputa ou guerra, trégua, indústrias. Um exemplo é a Guerra da Coreia, Norte x Sul, o qual até hoje está apenas em armistício, cessar-fogo temporário, mas não existe nenhum tratado de paz assinado entre eles. Sendo assim, a treta pode começar novamente a qualquer momento. Nesses mais de 50 anos, Lin Kai não saiu do cultivo isolado. Em parte, por estar se recuperando da queima de sua vitalidade. Ele havia destruído mais de 80% de sua vida para ganhar tamanha força. Foi sorte que a pílula do mestre Wong havia estabilizado sua centelha de vida e lhe ajudado a recuperar um pouco de sua vitalidade. Entretanto, após os fatídicos acontecimentos só lhe restou mais 1000 anos de vida. Já Minpin e Zhongchen facilmente tinham mais 6 a 8 mil anos de vida restando. De qualquer forma, Lin Kai foi obrigado a ficar mais de meio século recuperando seu cultivo novamente. Sendo assim, no momento que ele voltou a sua força ao que estava anteriormente, ele saiu do cultivo isolado. Entretanto, diferente do que todos pensavam, ele ignorou completamente o clã Min e clã Zhong, então repassou uma mensagem para seus 3 filhos de que ele sairia em uma peregrinação por alguns anos. Uma que ele jamais esqueceria novamente.